MOT-C versus SS31. Pois é, hoje a gente vai falar sobre não só a diferença de cada um desses dois peptídeos mitocondriais, como também falaremos sobre quando usar um, quando usar outro e talvez até a possível combinação de ambos, tá bom? São aí os melhores peptídeos para questões metabólicas, de fadiga, disposição energética e até para o emagrecimento. Então presta atenção nessa aulinha aqui, ela tá bem tranquila, um pouco menos técnica dessa vez e sempre direto ao ponto. Solta o disclaimer, vamos para nossa aula e pau no gato. Vamos lá, pessoal, bora para essa aula aqui que tá bem legal, bem didática, como sempre, tá? Vamos entender aqui MOT-C versus SS31, tá bom? A gente sabe que são dois peptídeos mitocondriais, tá? São peptídeos excelentes para nossa função mitocondrial, mas cada um tem a sua diferença, cada um teria o seu porquê utilizar dentro do seu protocolo, focando em longevidade, saúde e até mesmo num processo de emagrecimento saudável, tá? Então vamos lá. Primeiramente, SS31 e o MOT-C não são a mesma coisa, apesar de serem peptídeos mitocondriais. São parecidos, porém atuam em pontos diferentes da mitocôndria. Diferença principal aqui, nós temos o MOT-C como um regulador do seu metabolismo e o SS31 como um protetor mitocondrial, tá bom? Ele protege a estrutura energética da tua célula. Então, se a gente fosse pensar, né, qual é o melhor? Depende para o que, para quando, né? Para como está a tua clínica atualmente. Eu vou te fazer entender isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, MOT-C, vamos falar sobre o MOT-C. Só lembrando, tá? Você aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber aí pelo menos 2 vídeos toda semana, novinhos aqui em folha, falando sobre peptídeos, hormônios e tudo que envolve saúde, longevidade e um emagrecimento saudável, beleza? Vamos pro MOT-C então. MOT-C é o quê? Ele é um peptídeo ligado ao controle do metabolismo. No caso, ele ajuda a tua célula a lidar melhor com a energia do seu corpo todo, tá? Através, obviamente, das mitocôndrias, tá bom? O que ele faz aí na prática, pessoal? Vamos lá. Ele melhora a forma como o teu corpo usa a glicose, o açúcar, né, do seu sangue aí, conversa com vias ligadas à sensibilidade à insulina, tá? Favorece uma melhor adaptação metabólica e ajuda na eficiência energética do seu dia a dia, certo? Ele seria para você caso você esteja com um metabolismo travado, uma sensibilidade à insulina ruim, baixa flexibilidade metabólica e fadiga ligada à má gestão de energia. Calma que mais à frente você vai entender esses pontos aqui. Tá bom? Então o MOT-C ele entraria para essas pessoas que estão aí mais pensando assim, fadigadas, com uma disposição energética ruim, aquele metabolismo travado, sabe? Que, cara, você tenta de tudo e nunca vai. Aí o MOT-C é campeão. Beleza? SS31, vamos lá. O que é o SS31 aqui no caso? Deixa eu dar uma ampliadinha que acho que fica até melhor. SS31 é um peptídeo voltado para proteger a mitocôndria por dentro, beleza? O que ele faz aí na prática, tá? Ele estabiliza componentes importantes da membrana interna mitocondrial, tá? Para quem já viu minha aula de SS31, aqui eu tô falando da cardiolipina. Tá bom? Reduz dano oxidativo, protege a cadeia de produção de energia, ajuda a preservar tecidos que gastam muita energia, como por exemplo, cérebro, coração, fígado, tá? O SS31 é excelente para proteção aí de órgãos também, né? Obviamente por conta da questão de estabilização da membrana interna aí das suas mitocôndrias, tá? Então ele seria para você aí, caso você esteja com um estresse oxidativo elevado, tá? Então, cara, que um exemplo, tá? Um excesso de treino, cara. Quando você tá em overtraining, você tá num estado de excesso de estresse oxidativo, beleza? Fadiga intensa demais, tá? Aquela fadiga que, cara, você mal consegue sair da cama, quer ficar deitado o dia todo, beleza? Cognição, foco e memória prejudicados. Quando tudo isso tá ali, cara, que você não consegue focar, não consegue trabalhar direito e tal, vai ajudar bastante você nesse desempenho energético, tá? Fechando o SS31 aqui, diferença aí real entre os dois, tá? Vamos falar um pouquinho da diferença deles. O MOT-C, ele mexe aí mais na regulação metabolismo energia, porque ele melhora a sensibilidade insulínica, né? Melhora um pouco a disposição
disposição de energia do teu corpo. Ele melhora o comando, né? O comando de você, por exemplo, usar o açúcar como fonte de energia, tá bom? É um exemplo só para você, tá? O açúcar, quando eu falo, é glicose, tá bom? Influencia como o corpo responde ao combustível, né? Então, poxa vida, você tá comendo carboidratos. Se você não tem uma boa resposta a esses carboidratos, você vai se sentir mal pra caramba. Então, o MOTS-c, ele influencia bastante nesse ponto aqui, tá? SS31 mexe mais na estrutura, tá, das suas mitocôndrias, no caso, protege elas, né, o equipamento aqui eu tô falando de mitocôndria, e reduz o desgaste da produção energética. Por quê? Porque suas mitocôndrias estão mais fortes, mais potentes. Tá bom? Em resumo, MOTS-c ajuda a célula a usar melhor a energia, o SS31 ajuda a célula a não perder a capacidade de gerar energia, MOTS-c é metabolismo, basicamente isso, e o SS31 é a bioenergética estrutural, é a estrutura, belezinha? Vamos continuar aqui então. Quando pensar em usar o MOTS-c, né? Tipo, poxa, será que o MOTS-c é para mim mesmo? Vamos descobrir. Pessoas com metabolismo ruim, maior resistência à insulina, energia ruim ao longo do dia, né? Se sentindo indisposto, dificuldade em lidar com o carboidrato e uma adaptação metabólica fraca, ok? Vou explicar melhor isso aqui. Basicamente, quando o problema parece ser mais metabólico, o MOTS-c ele encaixa perfeito. Quando o corpo não está gerenciando bem ali, né, a quantidade de carboidratos, também ele vai te ajudar bastante. Se o problema é o jeito que o corpo usa a energia, o MOTS-c entra na conversa. Exemplos aqui, vamos supor, fala assim, ó, eu fico cansado demais depois de comer, principalmente quando eu como carboidrato. Bom, você sente moleza, sonolência, queda de energia, parece que você dá aquela apagada ou quer dar uma apagada depois das refeições e o seu rendimento mental e físico cai. Então, isso aqui são exemplos, tá, de sintomas aí quando você tá com metabolismo ruim, tá bom? Tenho dificuldade para perder gordura, fico estagnado fácil e minha disposição oscila muito durante o dia. Aí o MOTS-c é para você também. Você sente que o seu metabolismo está meio burro, oscila entre energia alta e baixa, vez você tá cheio de disposição, aí vez você quer só dormir, enfim, tem uma fome esquisita, né? Às vezes você parece que você é um saco sem fundo e trava tudo com muita facilidade, né? Os seus resultados, eu digo, tipo, não evolui teu treino, basicamente, né? Você não vê o teu shape respondendo. Isso aqui, tá? Esses dois pontos que eu coloquei aqui como exemplo são sinais, tá? De tudo isso aqui, ó. Metabolismo ruim, resistência à insulina ruim, são sinais bem claros mesmo. E quando pensar em usar o SS31, vamos lá, pessoas com fadiga forte, tá? Então é aquela fadiga, cara, que literalmente você não consegue nem trabalhar, nem fazer nada, até para tomar um banho você tem uma dificuldade, cara, assim, puta, tem que tomar banho, nossa senhora, cansado. Isso é uma fadiga bem profunda, tá? Desgaste oxidativo, tecidos sobrecarregados, tá? Então, por exemplo, fígado sobrecarregado demais, saúde mental muito sobrecarregada, performance despencando mesmo com estratégia montada. Então muitas vezes você tem um coach aí montando coisa pra você e mesmo assim, cara, não tá indo. O coach vai lá, muda estratégia de treino, muda estratégia de dieta, muda estratégia de suplemento e não melhora, ok? Sinais de motor celular cansado, como se, tipo, teu carro estivesse fundindo, basicamente isso. Quando o problema parece ser mais estrutural e quando a mitocôndria está sofrendo danos ou perdendo a eficiência. Aí a gente tem que pensar no SS31, beleza? Se o problema é o desgaste da fábrica de energia, né, do caso das mitocôndrias, o SS31 sempre vai fazer mais sentido do que o MOTS-c. Então, exemplos aqui. Eu treino, durmo razoavelmente bem, como bem, mas eu continuo com aquela sensação de fraqueza, né, a bateria fraca do carro. Aqui, nesse caso, não é só preguiça, tá? Nem falta de motivação. É uma sensação de energia celular ruim, como se o corpo não sustentasse a potência que ele tem. Às vezes você, cara, tem uma boa quantidade de massa muscular até, mas não está sendo sustentado. É isso que eu quis dizer aqui. Outro exemplo que eu deixo aqui para a questão do SS31. Sinto fadiga muscular desproporcional, recuperação ruim e parece que o corpo inflama com pouco, né? Mesmo treinando pouco. Aqui a leitura é a seguinte, tá? Ó, o corpo até tenta produzir energia, mas parece que o motor sofre rápido demais, gasta rápido demais, usa rápido demais aquela energia. Então assim, não
está sendo funcional, as mitocôndrias que você tem no seu corpo não estão sendo funcionais para produzir corretamente energia para sustentar tudo que você está fazendo. Ou seja, nesse caso, o SS31 é mais óbvio de ser utilizado, tá? Então depois qualquer coisa volta na aula para você ler aqui as diferenças, tá bom? Que você vai entender melhor. Mas se você está acompanhando a aula aqui, acho que você já capturou aí o que eu quis dizer. Tenho certeza que algumas pessoas vão falar, putz, cara, eu tenho preguiça até de tomar banho. Aí é tipo SS31, entendeu? Basicamente isso. Quando existe ao mesmo tempo, né? Quando a gente pode pensar assim, vamos combinar o MOTS-c e o SS31? Bom, quando você tem ao mesmo tempo, tá? Essas sensações de metabolismo ruim, estresse oxidativo, baixa eficiência energética, desgaste mitocondrial, aí sim a gente pode pensar em combinar os dois. Mas basicamente você teria que estar com esses problemas, ou tipo, vai, 2, 3 problemas desse e uns 2, 3 problemas desse aqui. Essa é a realidade. Aí a gente pode parar para pensar em utilizar os dois em conjunto. Na prática, os dois em conjunto funcionam magnificamente bem porque eles se completam. Essa é a verdade. Tá? Lógica prática. Primeiro você estabiliza a estrutura. Aqui eu tô falando de quem? Espero que você tenha falado SS31. Depois você melhora a adaptação metabólica. Aqui eu tô falando de quem? MOTS-c. SS31 para estabilizar, MOTS-c para remodelar. Então, a gente pode pensar em usar os dois em conjunto? Claro que sim, porque você vai fazer uma estabilização da sua estrutura mitocondrial para que depois você obtenha uma melhor adaptação metabólica. Então, funciona magnificamente bem os dois combinados, tá? Só que vale lembrar, pessoal, que isso é um tratamento, tá? Então não se esqueça que você vai fazer um tratamento, não quer dizer que você vai usar pro resto da sua vida, tal. É tratamento, beleza? Você tá mal, você tá com um problema, com uma disfunção, tem que tratar. Possíveis efeitos colaterais aí com o MOTS-c. Vamos lá. Pode ocorrer casos aí de hipoglicemia se você não tiver com uma boa dieta ajustada, tá? Então assim, dieta tem que estar ajustada. Dieta, assim, eu acho que já não é mais segredo para ninguém. Qualquer pessoa consegue, nem que seja fazer uma dieta pelo ChatGPT hoje consegue ter noção do que tem que fazer. Do porquê que as pessoas não fazem dieta hoje, não tem mais motivo. É preguiça mesmo do cara ir lá e ter que cozinhar, comprar as coisas, né? Ter aquela disciplina. Se você não consegue fazer isso, você pode ser que você passe aí por um processo de hipoglicemia. O mesmo serve para quem usa retatrutida, tá? Você pode ter processo de hipoglicemia aí se sua dieta estiver bem vagabunda e desleixada. E aí não adianta você culpar o peptídeo. Dores e vermelhidão no local da aplicação. A SS31 inicialmente pode apresentar um cansaço devido ao reparo interno mitocondrial, porém nesse caso o NAD+ corrige esse efeito colateral magnificamente bem, tá? O NAD+ é uma coenzima e nossas mitocôndrias precisam de coenzima, tá? NAD+, coenzima Q10, vale muito a pena fazer o uso do NAD+ e da coenzima Q10 em conjunto com o SS31, tá bom? E também dores no local da aplicação, beleza? Protocolos de doses, vamos fechar aqui com os protocolos de doses, né? MOTS-c, pensando em tudo isso que eu te falei, tá? Não adianta você querer tomar o MOTS-c só para dar uma secadinha, essas doses realmente vão ser altas talvez para você, né? Então fica entre 2,5 a 10 miligramas por semana, vai depender de caso para caso, peso da pessoa, quanto tempo ela treina, quanto tempo que eu falo assim, quanto tempo do dia ela treina, há quanto tempo, né, meses ou anos ela treina, se tá usando hormônio, se não tá, como estão os exames. Então a dosagem ela tem N fatores envolvidos, não tem dose padrão de nada, fechou? Então 2,5 a 10 miligramas por semana, sendo mais usado 1 miligrama por dia ou 2,5 miligrama 2 vezes na semana. Esse aqui é um protocolo que é bem utilizado aí pela maioria das pessoas. Tempo de uso, 30 dias direto, né, de tomada direta, para por 15 e faz mais 30, beleza? Agora, isso aqui é mais para não sensibilizar, tá bom? É para você não criar uma desensibilização e o peptídeo ficar mais disfuncional, tá? Isso aqui é uma base de tratamento, basicamente. SS31, entre 500 microgramas a 2 miligramas por dia, a depender do caso também, como eu falei aí acima do MOTS-c, tá? Tempo de uso de 30 a 60 dias direto, com pausas de 30 dias, ok? Aí nós temos um caso, né, gente? Eu vou até cortar para a tela principal aqui. Tem casos, né, de alguns profissionais falando que, tipo, porque as doses do MOTS-c, do SS31 estudadas são muito altas. Calma, né? Vamos com calma. Porque assim, do SS31 realmente, tá? A dose liberada lá pela FDA para quem tem síndrome de Barth são doses bem altas. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Mas
para nós meros mortais que não temos síndrome de Bart, muitas vezes a gente tá com o metabolismo fudido por uma má qualidade de vida, não precisa, cara, você ir lá e enfiar uma dose gigantescamente alta, tá? Você usando doses mais baixinhas, você já vai ter uma eficiência muito boa do peptídeo, tá bom? Digo isso por experiência própria, experiência com pessoas que eu conheço também e trabalho, fechou? Funciona muito bem essas doses que eu mostrei aqui, por exemplo, fechou? Bora voltar pra tela aqui. Então, no caso da síndrome de Bart, né, os protocolos são mais agressivos, como, por exemplo, de 20 a 40 miligramas por dia. Ai, Denão, da onde você tirou isso, né? Papapá. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Então, pessoal, eu peguei aqui a bula de uma medicação, que é uma medicação que é o peptídeo SS31, tá? E essa medicação, ela chama Forzinity, ok? Essa medicação aqui, ó, ela vem no vialzinho 280 miligramas em 3,5 ml, tá? Então é uma quantidade bem grande, né? A gente não vê vender tanta quantidade de SS31 assim em peptídeos que a gente tem no mercado hoje, tá? Porém, essa medicação aqui, ela é feita para pacientes com Bart Syndrome, né? Ó, tá aqui, beleza? E aí a gente tem aqui a dosagem abaixo, mostrando, tá? Ó, dosagem recomendada, tá? De 40 e 20, tá? Ó, 40 miligramas e 20 miligramas. Aqui tem uma questão, né, de que, tipo, dependendo de como que tá a taxa de filtração glomerular do paciente, recomenda-se 40 miligramas. E aí, dependendo se tiver de outra forma aqui, vai para 20 miligramas, tá? Isso por questão de função renal do paciente, para que ele não tome uma dose muito alta nesse caso, beleza? Então, para você ver aí que, porra, meu, a gente tem uma dosagem bem elevada, né? Bem elevada mesmo, do SS31, tá? Mas isso é para síndrome de Bart, beleza? Então, assim, turma, a gente sempre tem que lembrar que dose, quando a gente vai usar uma dosagem para tratar algumas pequenas disfunções, a dose não pode ser comparada com a dose de uma pessoa que tem síndrome de Bart, pelo amor de Deus. Se você não tem a síndrome de Bart, para que você vai usar essa dose tão elevada, certo? Não faz sentido. Então, para tratar algumas pequeninas disfunções, o peptídeo entra como uma dose bem menor sempre para você testar, né? Vai devagar, não afunda o pé nas dosagens, para evitar às vezes ter efeito colateral indesejado ou até mesmo tomar uma dose tão alta que você vai estar aí às vezes rasgando dinheiro. Entendeu o que eu quis dizer? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Te vejo na próxima aula aqui do meu canal Mundo Hormonal. Até a próxima, Denão Cardoso.